Olá a todos, meu nome é Cristiano Abdanu, sou psicólogo de formação, trabalhei com clínica há muitos anos e atualmente trabalho com saneamento em periferias, né, vilas e aglomerados. Eh, a minha história, assim, com a atuação nisso é uma história muito peculiar, assim, eu entrei na faculdade de psicologia e quando eu entrei, assim, eu achei que não existia outra coisa que um psicólogo fizesse que não fosse clínica, né, assim, que não fosse psicanálise, né. Eu achava que psicologia era clínica, né, era consultório, era tratar as pessoas, escutar, né. E foi uma coisa muito interessante, porque a minha trajetória antes disso, sim, né, assim, eu estudei numa escola particular super, tradicional aqui em Belo Horizonte, que é da onde eu estou falando, e no meu ensino médio eu decidi fazer um curso técnico, né, no Cefet, numa escola federal. E foi uma experiência muito interessante, assim, porque eu saí daquela bolha, né, que era, assim, uma escola particular e não, vamos pôr assim, famílias que viviam um pouco a realidade da cidade, né, para ir para uma escola super plural, onde eu tinha, assim, pessoas que tinham uma condição financeira, um poder aquisitivo muito mais alto que o meu, e pessoas que pelo contrário, assim, né, tinham muito mais dificuldades com a vida na questão financeira, assim. Então eu fiz um curso técnico em eletrônica, coisa voltada para engenharia, para a parte técnica mesmo. E quando eu comecei a trabalhar na área, assim, eu a princípio trabalhei numa assistência técnica de instrumentos musicais, então consertava amplificador, essas coisas assim, e posteriormente fui trabalhar na companhia telefônica aqui de Minas Gerais. Na época ainda era Telemig, né, e depois virou Telemar e depois posteriormente Oi. Eh E no começo desse trabalho, assim, eu me senti muito deslocado, né, com o fato de estar trabalhando com uma coisa muito técnica, com a minha relação era com os equipamentos bom, tinha alguma coisa dentro de mim, assim, que me chamava para um outro lugar, né, assim, eu sempre fui uma pessoa muito sociável, sempre gostei muito de pessoas e sempre gostei muito de escutar. Então eu decidi, né, assim, quando fui escolher minha graduação, eh fazer o curso de psicologia, eu achava que no curso eu ia encontrar, né, assim, esse lugar que era um lugar com o qual eu me identificava mais. Fiz o curso de psicologia e naturalmente fui para a clínica, né, assim, me especializei em psicanálise, cliniquei durante muitos anos, a princípio numa clínica que atendia funcionários da prefeitura aqui de Belo Horizonte, depois constituí meu consultório, tive pacientes no consultório, e em determinado momento peculiar da minha vida, embora seja comum para as pessoas, assim, né, porque, eu era casado naquele momento ali e a gente decidiu ter filho, e eu escolhi ter um emprego, né, assim, uma coisa que tivesse carteira assinada, férias, vale-refeição, plano de saúde, né, porque o consultório é uma coisa que é uma atividade viável, mas assim, é você por você mesmo, né. Então eu fiz um concurso público para a empresa de saneamento aqui de Minas Gerais, e passei no concurso. Demorou um tempo para me chamar, e a minha expectativa era de que eu fosse assumir uma função administrativa, provavelmente de recursos humanos ou algo do tipo, né, que é geralmente onde os psicólogos trabalham, assim, em corporações. E a ideia era ter esse emprego e com ele viabilizar o meu consultório, né, assim, eu poder atender, eh, na parte da noite ou no meu horário de almoço, até o momento em que o consultório se estabilizasse e eu pudesse abdicar ali daquele emprego. Para minha surpresa, quando eu fui convocado para o concurso, eu fui chamado para um posto numa cidade aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, que é Santa Luzia, e para trabalhar em vilas e aglomerados, né, com saneamento.
todas elas coisas muito distantes da minha realidade, assim, e que eu não conseguia nem imaginar qual seria a minha atividade, né, quando fui convocado e assumi o cargo. E, e acontece assim que na atuação, assim, na descoberta do que era e tudo mais, eu, de certa forma, me apaixonei um pouco pela atividade, assim, que é basicamente, é, desde a década de 90, assim, né, a tendência dos projetos de engenharia, até pelos órgãos de fomento, financiamento de obras de financiamento, obras de saneamento ou de qualquer tipo, né, era exigir que tivesse um espaço de mobilização social dentro da implementação da obra, né, para que as pessoas tivessem uma mediação entre a intervenção que às vezes é agressiva, às vezes transforma a realidade das pessoas ali. Então, era mediar essa transformação para que ela ocorresse de uma forma que as pessoas se apropriassem daquela intervenção que estava acontecendo ali, que elas fizessem parte daquilo, que elas compreendessem o que estava acontecendo. E, e a empresa, ela seguiu esse caminho, né? Assim, isso, a partir do momento em que a Prefeitura de Belo Horizonte começou a urbanizar as vilas aglomeradas aqui, ela instituiu uma equipe que era essa equipe que era a frente que chegava primeiro, antes da obra, para preparar a comunidade para receber a obra. Depois isso se expandiu para o Metropolitano, Santa Luzia. Então, fui trabalhar nas áreas de vulnerabilidade de lá, né? Palmital, Cristina, Padre Miguel, são bairros periféricos aqui de Belo Horizonte, e que tem uma estrutura urbana precária em certo sentido. Só de estar implementando saneamento, né, numa cidade que já tem praticamente saneamento universalizado, já diz que esses lugares estão num estágio de urbanização um pouco atrás, né, do restante da cidade. E, como eu disse, eu me apaixonei por isso. Né, assim, esse contato com a comunidade foi algo que me trouxe muito satisfação, muito prazer. Essa é uma atividade que eu passei a gostar cada vez mais e aos poucos foi tomando um espaço na minha vida muito maior que a clínica, né? Assim, em determinado momento, decidi abandonar a clínica e concentrar nessa atividade. E aí o desafio, né, foi justamente vindo de uma formação, psicanalítica, clínica, preparada para uma atividade específica, né? Dentro de um ramo de engenharia que eu até então não compreendia nada, né? Entender qual que era o meu lugar dentro de, de um contexto empresarial em que o importante ali é a ligação de água, é a ligação de esgoto, é o faturamento, é aquelas pessoas ficarem adimplentes, de certa forma, cumprir uma tarefa que ela, a princípio, parece puramente de engenharia. E, bom, eu acho que a saída que eu encontrei, ela passa muito pela escuta, né? Assim, a gente às vezes tem a impressão de que escutar é muito fácil, né? Assim, de que não é algo qualificado, né? Que é algo passivo, né? Que você executa naturalmente, né? Assim, o senso comum diz assim que, né? Assim, eu não quero fazer psicanálise porque eu vou lá, aquela pessoa fica só me escutando ou fala pouco, né? Assim, e, e não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, não é uma coisa sem critério. É algo que eu considero que está quase no nível da arte, assim, porque não é, não é técnico, somente técnico, né? Assim, envolve algum ponto de criatividade, de improviso, de ter, se apropriar de uma linguagem que não é a linguagem formal. Assim, eu tenho assim, eu me dei conta muito disso, assim, porque quando a gente
está fazendo um curso de psicologia, assim, a gente tem, né, começa a atender, você fica com essa coisa, assim, de achar que está escutando e que não está fazendo nada, né, assim. E eu tenho um grande amigo, assim, que de muito tempo na minha vida e que, né, nós somos confidentes, a gente conversa sobre as nossas coisas e tudo mais, e ele é uma pessoa que fala muito, sabe, assim, bastante. E a gente se encontrava e ele passava, assim, praticamente todo o tempo do nosso encontro ali, às vezes para tomar uma cerveja, para né, fazer alguma coisa, falando. E um dia ele parou dentro do que ele tinha dito lá e tudo mais, e falou assim: "Poxa, cara, tudo que a gente encontra, só eu falo, assim, você me fala das suas coisas e como é que você tá, né, como é que tá a sua vida, o que que tá acontecendo e tudo mais". E aí, pô, falei: "Oportunidade de dizer, né, ser acolhido no que, né, queria dizer". E quando eu comecei a falar, eh, questão de segundos ele me interrompeu, assim, já com uma opinião sobre o que eu tinha dito e eu só pensei internamente assim: "Poxa, é por isso que eu não falo, né, porque de certa forma ele não conseguia oportunizar, assim, a minha fala". E aí foi que eu entendi, assim, o tanto que a escuta é uma coisa complexa e ela não é voluntária, né, assim, ela não é natural, ela é algo que demanda um esforço, assim, de focar a atenção no que o outro quer dizer. Então, voltando lá, né, para a surpresa e para o desafio que foi trabalhar com saneamento, meu papel foi basicamente escutar aquelas pessoas ali, qual que era a demanda delas e tentar entender qual que era o lugar que eu podia ter dentro daquele processo que era de uma implementação de uma rede de esgoto ou de uma rede de água, né, de alguma infraestrutura desse tipo, assim. E e quando você escuta, você começa a perceber, assim, que, eh, existe um conflito, sabe, assim, entre a demanda das pessoas, entre o fato de estar marginalizado, o fato de estar num lugar com menos estrutura, periférico, e e toda uma estrutura de empresa que chega, né, assim, de certa forma tratando aquelas pessoas como se elas fossem todas iguais, né, como se você implementar uma rede de esgoto, sei lá, em Belo Horizonte, aqui no bairro de Lourdes, ou em São Paulo, nos Jardins, ou no Leblon, né, assim, deve seguir o mesmo método e o mesmo processo que é implementar uma rede de esgoto no aglomerado da Serra, na Rocinha, ou no Grajaú, ou em alguma comunidade, né, assim. E, bom, tecnicamente talvez seja, embora necessite adaptações, é basicamente a mesma coisa, mas a lida com aquelas pessoas ali, ela demanda algo diferente, né. Porque é impressionante, assim, como que quando você está na cidade formal, vamos dizer assim, né, essa cidade que é do Jardins, do Leblon, do Lourdes, né, assim, a gente tem um senso de comunidade muito restrito, né, assim. A gente mora num prédio em que a gente conhece poucas pessoas que moram com a gente, se a empresa chega para fazer uma obra ali, você trata a empresa de uma forma impessoal, ninguém tá querendo que bata na sua porta, explique o que está acontecendo. Quando você está numa comunidade, assim, até pela forma como urbanisticamente se organiza aquilo ali, ou a arquitetura dali, né, as pessoas estão muito próximas, né. Então, uma intervenção ali precisa ser tratada em grupo, né, assim, obviamente observando a individualidade de cada um ali, né, mas é preciso constituir um grupo que esteja unido em torno daquele projeto que está sendo implementado. E a partir do momento que eu entendi isso, assim, isso passou a funcionar muito bem, né, assim, eu tenho uma relação ótima, assim, com as comunidades por onde passei, e fui construindo um lugar que eu vou
me permitir de chamar, assim, estímulo, né, que é um termo lacaniano, assim, específico para uma coisa de clínica, não é conceito que eu estou dizendo, assim, mas é um lugar, assim, em que você não está dentro nem fora, né, você não está dentro você não é a empresa de saneamento que chega ali e está fazendo, mas ao mesmo tempo você também não é comunidade, né, você é um lugar de meio, né, você é mídia, né, você vai, de certa forma, decodificar ali os anseios daquelas pessoas, adaptar ali a estrutura, os protocolos, as normas da empresa para que aquilo ali tenha uma sincronia, né, que aquilo consiga entrar em harmonia para que aquele projeto que é aquelas pessoas terem serviço, terem saneamento, terem diminuído um pouco, assim, esse gap, assim, essa distância, né, de urbanização e de infraestrutura que elas têm em relação à cidade, e ao mesmo tempo que a empresa consiga, cumprir o papel dela, né, diante do poder concedente, que é de fornecer saneamento para a cidade inteira, universalizar essa prática, ao mesmo tempo faturar, ao mesmo tempo, operar aquilo de uma forma eficiente. Então, vamos dizer assim, estar como um observador ativo, eu acho que define a escuta, em qualquer atividade que a gente faça, né, assim, ser curioso, assim, ser estar aberto, né, a a a escutar o que as pessoas têm a dizer para poder tentar entender um pouco melhor, né, assim, qual é a demanda que está se desenhando ali, é fundamental. Além de possibilitar, assim, a escuta, assim, ela possibilitar também você constituir um vínculo com aquelas pessoas que vêm do mesmo lugar do afeto, que vêm do mesmo lugar do amor, né, assim, né, da amizade ou de qualquer coisa do tipo, mas que não chega a se constituir nisso, né, assim. É algo que te aproxima das pessoas para que você tenha entrada para poder, dizer as coisas que você precisa dizer para elas, explicar as coisas que precisam ser explicadas, ter credibilidade para implementar as ações que são demandadas ali. Isso não se dá quando você fala, né, se dá quando você escuta e entende, assim, qual que é a dinâmica subjetiva daquela pessoa ou daquela comunidade, ou do contexto, né, que tá acontecendo ali, da expectativa que as pessoas têm dentro da realidade que está acontecendo, né, no mundo naquele momento. Então, eu acho isso muito prazeroso, assim, sabe. Eu me sinto, realmente fazendo uma coisa com a qual eu me satisfaço muito, assim, né, de entender que eu cumpri ali, de certa forma, o objetivo da empresa, que é pelo qual eu sou pago, mas ao mesmo tempo eu consegui fazer isso de uma forma em que as pessoas, se sentiram escutadas, se sentiram acolhidas, se sentiram, cuidadas naquela intervenção que estava sendo feita. Eh, não é um lugar simples, né, assim, o título que eu coloquei, né, na minha fala assim, um psicólogo tentando buscar um lugar dentro de uma empresa de engenharia, né, assim, uma empresa de 60 anos, né, 50 anos, 60 anos, e é muito conservadora, é muito reacionária em alguns pontos, e em que as normas, né, elas têm uma importância muito grande quando você vai, fazer as intervenções. Só que, as normas, de certa maneira, elas são uma ilusão de controle, assim, que a gente cria para uma realidade que é caótica, né, assim, então, conseguir escutar as pessoas para que, a posição da empresa seja, de certa maneira, menos rígida,
mais fluida, mais líquida, mais flexível, né? Para que a gente consiga casar se um projeto ou uma norma que está ali constituída e que é para todo lugar, aquela singularidade ou aquela peculiaridade, né, do local onde você está intervindo, das pessoas que estão ali, eu acho que hoje é o grande desafio, né? Porque a gente tem um cenário, assim, em que as empresas se constituem a partir de normas, se constituem a partir de regras, se constituem todo mundo tem a ideia de que isso é muito mais eficiente, né? Isso torna o processo muito mais eficiente, quando na verdade é, é quase um sintoma assim de tentar controlar algo que não é para ser controlado, né? Assim, que é para ser integrado, que é para ser, de certa forma, fundido ali ao objetivo da empresa. Eu acho que esse é um desafio muito grande. E eu, às vezes, vejo no mundo corporativo, assim, essas soluções de planejamento, de RH, de gestão, assim, elas caminham sempre para essa posição que é uma posição que silencia as pessoas, né? É de estabelecer um método único e uma forma única, assim, de criar planejamentos, de criar ferramentas de gestão, de criar uma forma de fazer as coisas e que acaba sombreando as pessoas, né, sombreando a singularidade que cada um tem. É de fato um desafio, assim, né. Eu atualmente estou encerrando um ciclo, assim, de um contrato que é um contrato de combate a perdas, né, nessas vilas aglomerados. Para vocês entenderem, assim, o grande problema de perda de água hoje nas empresas de saneamento, ao contrário do que se vende hoje, assim, né, de que seria uma ineficiência, de que seria incompetência, de que seria empresas que são muito lentas para poder resolver os problemas, o que é, em algum ponto, real, mas não justifica, né, o tamanho da perda que a gente tem, ela passa, principalmente em vilas aglomerados, pelo fato de você, de certa forma, ir perdendo aquele território, porque você tenta implementar normas e regras e sistemas de funcionamento que ali não se aplicam, né? São condições de urbanização diferentes, são pessoas com condição socioeconômica diferente, são pessoas que se organizam economicamente de outra forma e têm uma relação com o trabalho diferente. E quando você tem essa distância entre a intervenção que está sendo feita e a realidade que está ali, você começa a gerar a irregularidade, né? As pessoas param de pagar, elas param de fazer parte do sistema, né? Já que o sistema não trata elas como elas são, né? Elas se sentem fora daquilo e, e passam para a irregularidade. E a irregularidade não é também o motivo principal da perda, porque assim, são pessoas que não consomem água o suficiente para justificar uma perda tão grande quanto é a média hoje no Brasil. Mas quando você cria um território onde a irregularidade ela é a norma, ela é a maioria, você passa a não conseguir operar aquilo a contento, você não consegue substituir uma rede, você não consegue incrementar o sistema porque você tem uma porção de pessoas que estão irregulares e que resistem a isso, né? Então, esse contrato é um contrato de tentar regularizar as ligações das pessoas numa condição de negociação facilitada, com todo um arcabouço assim, de ação social, de projetos de incentivo, fomento de potenciais da comunidade. E é impressionante assim, como que você, quando você implementa algo desse tipo, né, para poder tentar reconquistar aquele território, voltar a operar ele, né, de uma forma que você aumente a eficiência, como que a estrutura da instituição reage, né, para tentar silenciar é, é, toda singularidade que tem ali, né? Então você vai propor uma negociação, o setor comercial vai dizer não,
pode ser sim, porque, a norma não diz que a gente não pode fazer dessa forma. Você vai facilitar a documentação que, por exemplo, a pessoa precisa apresentar para regularizar a ligação dela e fala: "Não, não, mas é obrigatório ter esses documentos". Você vai, fazer a ligação e você flexibiliza, porque ali a rua não tem calçada, então a forma onde você vai montar ali o hidrômetro, o relógio, né, popularmente chamado assim, não dá para seguir a mesma norma que é num bairro em que você tem calçada, que você tem um arruamento definido, né, assim. E aí a engenharia falou: "Não, mas a gente não pode implementar padrão dessa forma". E então é um conflito de mão dupla constante, assim, em que, ficar no meio disso, né, exige, eh, escutar os 2 lados o tempo inteiro, né, porque as normas também não existem, de forma aleatória, elas têm um motivo para existir, e as pessoas muito menos existem de uma forma aleatória, elas têm um motivo para existir, têm uma vida para tocar e tem justificativas muito sérias para serem da forma como são, né, em terem se organizado economicamente, comunitariamente, subjetivamente da forma como são organizados. Então, o desafio hoje para mim é esse, assim, se eu pudesse definir então, assim, né, dando a resposta para o título, assim, do que é o lugar de um psicólogo, né, numa empresa de engenharia, é o lugar de quem escuta, é o lugar de quem tenta observar ao máximo, assim, quais são as variáveis que estão envolvidas no que está acontecendo ali, para manejar toda aquela situação, levando em consideração, as coisas que não estão manifestas, assim, quando você olha à primeira vista. Assim, tem algo por trás ali que na automatização da coisa e na constituição de um padrão, né, ficou silenciado. E nisso, eu acho que tem uma similaridade muito grande com a clínica, né, assim, uma clínica, psicanalítica, né, que se propõe a ser psicanalítica mesmo, ela se propõe justamente a isso, né, encontrar, assim, o que está por trás desse discurso ou desse estereótipo subjetivo ali que a pessoa construiu para poder manejar a angústia dela, né. Então fazendo uma comparação grosseira, é isso, assim, como se a instituição tivesse, assim, muito medo de ruir, né, e para isso ela precisasse construir regras e padrões muito rígidos, né, que a protegesse dessa angústia que é a ruptura, que é a desorganização, que é esse medo de ficar ineficiente, de ficar falível demais, né, assim. Então, de certa forma, interpretar essa esse funcionamento da instituição parte de uma escuta, né, assim. Interpretar também, assim, qual é a dinâmica, assim, da comunidade que também está se organizando da forma como se organiza para evitar aniquilação, para evitar, o fim. Então, eh, vamos dizer assim, nessa trajetória que hoje tem fazendo aí 12 anos, né, eu acho que foi esse o lugar que eu construí, de tentar enxergar, processos que são muito tecnocráticos, assim, muito técnicos, né, nos moldes de como se escuta uma pessoa. E, bom, eu acho isso muito interessante, assim, eu não sei se se eu vou conseguir os resultados que eu gostaria, assim, já consegui alguns, mas ainda ainda vivo a angústia que acho que é a mesma angústia do analista, assim, que é de conviver com a resistência, né, assim, de de conviver com essa tendência, assim, quase que universal que as pessoas e as coisas e as instituições elas têm de querer continuar do mesmo jeito, né, para continuar estável. E e com isso perder a oportunidade, eu acho, de mudar e conseguir outros resultados e outras
outras conquistas, né, assim, ou pelo menos errar diferente, né, que eu acho que já é um avanço. Eh, Era isso que eu tinha para dizer, né, acho que podemos ficar por aqui.